Vejamos agora a utilização da crase. O que é que vem a ser uma crase? Vou colocar uma apresentação para facilitar a compreensão. Crase é exatamente quando eu faço a fusão entre dois As. A mais As vai dar um A craseado. Quando eu digo, por exemplo, aqui, não tive acesso à prova. Não tive acesso a quê? À prova. Então, eu coloco o A craseado. O A aqui, ele representa uma preposição. Então, quando a preposição mais o A artigo se juntam, então eles formam essa fusão e aí eu vou ter um A craseado. Ó, não tive acesso à prova. Não tive acesso a quê? À prova. No segundo exemplo eu tenho aqui, ó, preposição a mais o pronome demonstrativo a ou as. Ele fez referência às que saíram. Ele fez referência a quê? Às que saíram. Por isso eu coloco uma crase. Ou ainda, o A quando representar aí uma preposição, mais o A inicial de aquele, aquela ou aquilo. Também aqueles ou aquelas. Exemplo, todos irão àquele restaurante. Todos irão aonde? Todos irão àquele restaurante. Então, a preposição mais a inicial de aqueles. Aquela ou aquilo, então eu também coloco aí o A com a crase. O uso do acento grave, né? O A craseado. Quando é que eu uso o A craseado? Antes de palavras femininas. E diante de palavras masculinas? Diante de palavras masculinas eu não utilizo crase. Aqui, por exemplo, vou à escola. Vou onde? Vou à escola. Quem vai aí a algum lugar. A escola é um substantivo. Escola. Escola é um substantivo feminino. Na indicação de horas, toda vez que você vai utilizar a escrita de uma frase ou de uma palavra que você vai falar, que vai utilizar hora, antes dos numerais cardinais que indicam as horas, com aquela exatidão, você vai utilizar a crase. O que é horas com exatidão? Horas exatas, 12 horas, 13 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Quando eu digo, a aula começa às 7 horas. Veja, a aula começa às 7 horas. Esse às 7 horas, ele é substituível por ao meio-dia. Se eu disser, a aula começa ao meio-dia. Veja que se eu substituir o às 7 horas por ao meio-dia, eu vou ter aí uma frase completa. Ou seja, ó, não se usa crase se antes da palavra das horas houver as preposições após, desde, entre e para. Isso confunde muito na hora que a gente vai utilizar. Por que é que confunde? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente vai usar todas as vezes que aparecer aí a palavra que representa a hora. E existem as suas exceções. As exceções é essa. Vou à escola às 7 horas, vou ao parque às 11 horas, vou ao cinema às 10 horas. Mas quando esse às aí, ele vem acompanhado dessa palavra, da preposição após, desde, entre e para, aí eu não vou utilizar a crase, ó. Venha após as 14 horas. Então, aqui eu tenho a preposição após. Logo, já que eu tenho aqui a preposição após, eu não vou utilizar a crase. A mesma coisa acontece aqui.
estou aqui desde as 7 horas. Por que é que eu não utilizo crase? Porque aqui, ó, eu não uso crase diante da preposição após, desde, entre e para. Em outras situações, aí eu vou utilizar a crase. Onde é que eu utilizo mais a crase no meu dia a dia? Nas locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas. Locuções prepositivas, que vem de preposição, conjuntivas de conjunção e adverbiais, que vem de advérbios femininos. Exemplo: ele vive às custas da irmã. Então, ele vive às custas de quem? Às custas da irmã. Logo, o as aqui, ele é craseado. Ele vive às custas da irmã. Já no segundo exemplo, eu tenho aqui, ó. Chorava de rir à medida que falava. À medida que falava, o que é que acontecia? Ele chorava de rir. Logo, chorava de rir à medida que falava vai ser craseada. Terceiro exemplo: naquela hora o homem ficou à vontade. Naquela hora o homem ficou como? O homem ficou à vontade. Ficou à vontade. Então, aqui, nessa situação, nas três, eu utilizo crase. Observe que ela está sempre acompanhada de locuções que são locuções femininas, não são locuções masculinas. Nas locuções aqui prepositivas, às custas de, como aparece na frase, ele vive às custas da irmã, às custas de, à exceção de, à mercê de, à proporção de, à vontade de, às expensas de, etc. Toda vez que aparecer esse tipo de locução prepositiva, a gente coloca a crase. Já que nas locuções conjuntivas, ó, à medida que, à proporção que, então aqui eu utilizei chorava de rir à medida que falava, à medida que sorria, à medida que gritava. Então, toda vez, à medida que é uma locução conjuntiva, a gente vai crasear. No terceiro exemplo, naquela hora o homem ficou à vontade. À vontade. À vontade aqui é uma locução adverbial. À vontade, à direita, à esquerda, às vezes, à noitinha. Então, toda vez que aparecer uma locução adverbial, ou seja, uma locução de advérbio, aí eu vou colocar aí a crase. Aqui eu tenho um exemplo que diz assim, ó. Uma tirinha, onde na tirinha diz: às vezes, sempre. Às vezes, sempre. Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase. E o que é o paradoxo? Então, toda vez que eu escrever a palavra às vezes será craseado. Às vezes eu escrevo com crase. Às vezes sempre tem crase. Antes de pronomes possessivos femininos. O que é facultativo? Você pode usar ou não. Se você usar ou se você não utilizar, vai estar correto. Então, quando eu digo: desejei boa viagem à minha prima. Desejei boa viagem a quem? A minha prima. Logo, eu posso ou não utilizar a crase nessa situação. Pronomes possessivos femininos.
Então, aqui eu tenho um pronome possessivo. Qual é o pronome possessivo que aparece nessa frase? Minha. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, são pronomes possessivos. Já na segunda frase eu tenho: devemos ir até a igreja. Veja, devemos ir até a igreja. Então, depois da preposição até, o uso da crase é facultativo. Devemos ir até a igreja. Terceiro exemplo do uso facultativo da crase: antes de nomes próprios femininos de pessoas. Toda vez que você escrever um nome feminino de uma pessoa, antes desses nomes próprios aparecerem, né? Você pode ou não colocar a crase. Dirigi-me a Maria e dele a notícia. Dirigi-me a quem? A Maria e dele a notícia. Então, eu posso usar aqui a crase nessa situação ou não, antes de nomes próprios femininos. Você pode ou não utilizar a crase. Observação: nos casos aqui em que o nome próprio vier específico, determinado, haverá o uso da crase. Exemplo: dirigi-me a Bela Maria e dei-lhe notícia. Qual é a diferença? O que é que acontece? Na primeira frase diz: dirigi-me a Maria e dei-lhe a notícia. Já aqui no segundo caso, o nome da pessoa, o nome de Maria, ele veio aqui, além de ser o nome próprio, ele veio especificado, ele veio determinado. Então, nesse caso, haverá uma crase. Olha só: dirigi-me a Bela Maria e dele notícia. Se fosse só dirigi-me a Maria e dele a notícia, aí eu poderia usar ou não a crase. Mas nessa situação aqui, onde o nome está vindo específico, a Bela Maria, ou a feia Maria, a assustadora Maria, aí eu coloco uma crase. O A é craseado. Quando é que não ocorre crase em uma determinada frase? Quando é que eu não vou colocar frase? Primeira regra: antes de palavra masculina. Toda vez que o A vier acompanhado de uma palavra masculina, não será craseado. Em nenhuma situação, palavra masculina é craseada. Aqui eu tenho: já falei a respeito do problema. Então, já falei a respeito do problema. Respeito é uma palavra masculina, logo, não vai ser craseado. Antes de artigo indefinido. O que é um artigo indefinido? Uma, uns, umas. Então, aqui, ó, chegamos a uma conclusão. Uma é artigo indefinido. O, as, os, as, artigo definido. Uma, uns e umas, artigo indefinido. Então, toda vez antes de artigo indefinido, você não vai usar crase. Antes de artigo indefinido não se usa crase. Uma, uns e umas, não se usa crase. Terceira situação em que não ocorre aí a crase: antes de verbo. Toda vez, antes de qualquer verbo, eu não coloco crase. O A não é craseado. Aqui o verbo é partir. Quero vê-la a partir de amanhã. Se é verbo, então eu não utilizo crase. E aí a gente vem agora para a quarta regra, onde você não utiliza crase. Antes de expressão de tratamento. O que é expressão de tratamento? Pronome de tratamento.
Aqui no caso eu tenho a frase: disse tudo a vossa majestade. Disse tudo a vossa majestade. Vossa majestade é uma expressão de tratamento. Vossa alteza, vossa reverendíssima. Então, nessas situações, pronomes de tratamento, expressões de tratamento, eu não utilizo a crase antes de pronomes pessoais indefinidos e demonstrativos. Pronomes pessoais indefinidos e demonstrativos, eu não utilizo crase. Aqui, por exemplo, eu tenho: já contei tudo a ela. Ela é um pronome pessoal. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. É um pronome pessoal do caso reto. Logo, eu não utilizo aqui na frase já contei tudo a ela. Se junto à letra A vem um pronome pessoal, então eu não coloco crase, tá certo? Eu não uso crase nessa situação. Pronome demonstrativo: aquele, aquela, aquilo. Não utilizo crase. A sexta regra de não utilizar a crase: em expressões em que usamos palavras repetidas. Gota a gota, dia a dia, gosto a gosto. Nas palavras, em todas as palavras repetidas, eu não utilizo crase. Tem muitas pessoas que na hora de escrever palavras repetidas têm a mania de colocar crase, mas está errado. Em expressões que usamos palavras repetidas, qualquer palavra repetida, eu não utilizo crase. Aqui, por exemplo, eu tenho: experimentei dar o remédio gota a gota. Fiz a blusa ponto a ponto. Então, em palavras repetidas, não se usa crase. E agora eu tenho aqui a sétima regra, onde eu não vou utilizar crase: quando antes do a já existir uma preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Então, quando antes do a já existir uma preposição, eu não vou utilizar crase. Aqui eu tenho: compareci perante a justiça. Perante a justiça. Observe que aqui, antes do a, eu tenho a palavra perante. Perante é uma preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Antes, toda vez, antes do a, se já existir uma preposição, então você não vai crasear. Tem que prestar atenção se na frase a palavra que está antes do a se é uma preposição. Se for, você não vai aí crasear.